Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você. Aqui vamos nós para darmos sequência às aulas da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos então estudando sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes últimos dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Lembrando para você que neste ano de 2022, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus começou então um novo currículo. Os primeiros 3 meses de 2022, nós estudamos sobre a supremacia das Escrituras. Isso foi até o mês de março. Mês de abril, maio e junho, nós estudamos sobre os valores do reino, os assuntos baseados ali no Sermão do Monte. E agora então, no terceiro trimestre, que começamos o mês de julho, que vai se estender por julho, agosto e setembro, nós então estamos aqui com este assunto: os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes últimos dias que antecedem a volta de Cristo. Nós já tivemos a primeira aula aí falando sobre as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo, propriamente dito. Abriu-se a aula, tem aula minha gravada aí, a primeira, se você não assistiu, você é meu convidado a assistir também, tá bom? E agora nós estamos na segunda lição. Bem, esta lição, este comentário meu aqui é a pré-aula. É que eu sou apaixonado pela Escola Bíblica Dominical e gosto de gravar aqui para deixar também para alguns irmãos que visitam as minhas mídias, seja no YouTube, seja no Facebook, aonde quer que esteja aí locado os meus vídeos, tá bom? E eu sou muito grato, eu agradeço a Deus por todos os amigos, amigas, irmãos em Cristo, enfim, que também me seguem nas redes sociais. Naturalmente eu não tenho tantos seguidores assim, né? Mas eu posso dizer que aqueles que vêm aqui no meu canal são pessoas especiais, portanto você é mais que especial. Obrigado pelo seu carinho de estar aqui comigo, tá bom? Então vamos ao que interessa, porque já que é pré-aula, as minhas são pré-aula. Tem amigos, colegas, professores e até pastores aí no YouTube que eles lecionam a aula comentada por inteiro, né? Então vai lá 1 hora e meia, 2 horas, dependendo. As minhas são mini aulas, são pré-aula, tá? Porque a aula presencialmente que eu ministro é na igreja, portanto, essa daqui eu vou ministrar presencialmente no dia 10 de julho de 2022, logicamente, dia 10 de julho, às 8h30 da manhã, na Assembleia de Deus Aliança de Paz, no bairro Vilarejo, Cabreúva, São Paulo. E se você morar por aqui por perto, aonde eu moro, que é a cidade de Cabreúva, você é meu convidado, minha convidada a estudar comigo presencialmente, tá bom? Então vamos ao que interessa agora. Então a lição de número 2, a sutileza da banalização da graça de Deus, é o tema. A sutileza da banalização da graça de Deus. Muito bem, a sutileza da banalização da graça, tá? Nós temos aí o texto áureo, que é aquele texto maior. Sempre eu comento com os meus irmãos que a Escola Bíblica Dominical, ela tem o texto áureo para ser comentado, né? E é importante que o irmão sempre tenha em mente o texto áureo. Nós temos o texto áureo, né? E temos a verdade prática, é a parte do cabeçalho da lição. Muito importante você frisar sobre o tema da aula, né? Sobre o título geral do trimestre também, mas especificamente o título da aula, que é a sutileza da banalização da graça de Deus. Depois a gente tem o texto áureo e tem a verdade prática. Bem, então vamos ao texto áureo, que está em Efésios, capítulo de número 2 e versículo de número 8. Muito conhecido esse versículo. E ele diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Que maravilha, né? A verdade prática diz o seguinte: a graça de Deus não é barata. Ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo.
Exatamente. Em outras palavras, nascer de novo, né? Ter uma nova vida. Então, quem faz parte da graça, quem teve o privilégio de ser salvo pela graça, hoje deve ter um viver diferenciado, né? A vida não é mais como outrora. Não vivemos mais segundo as nossas próprias consciências, mas tem uma novidade de vida. Agora, o tema diz a sutileza da banalização da graça. O que é banalizar? Banalizar é tornar comum. Banalizar é tornar algo que não é tão relevante, tão importante. É tipo assim, é meio que normal, né? Meio que, entre aspas, meio menosprezar, não levar a sério. Então é isso que já aconteceu outrora, né? no início do desenvolvimento da igreja, há séculos passados, e nos dias que nós estamos vivendo hoje, está por demais. Por isso que o irmão colocou este assunto aqui para nós comentarmos, para nós aprendermos. E eu quero pensar um pouquinho com você sobre o texto áureo, que é muito conhecido, né? Que ele está em Efésios 2:8, naturalmente no capítulo de número 2, desde o versículo 1 até o 10. E ali fala que nós somos salvos pela fé. Então, a doutrina da salvação, nós adquirimos a salvação através da fé. Fé é a ferramenta, né, para ser salvo. Agora, a salvação é pela graça. Graça não parte do ser humano, graça é de Deus. Então, pela graça sois salvos, por meio da fé. Fé, na verdade, não é que é uma obra que tem que fazer de fé, não. Fé, crer no sacrifício de Jesus, na morte de Jesus, no sangue de Jesus, no amor do Senhor, naquilo que João diz em João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você percebe que primeiro Deus dá. Deus ama primeiro. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Então, vamos dizer assim, a primeira atitude vem da parte de Deus. É Deus que interessa. É Deus que quer salvar o homem. É Deus que manifesta a graça, que manifesta, que estende a sua mão. Tem uma canção que nós já cantamos muito nas igrejas, mas eu sempre tomei um pouco de cuidado, ficava analisando aquilo ali, muito famosa, né? Que ela diz que Zaqueu, vou fazer como Zaqueu, subir na árvore e tal, e chamar a atenção do Senhor para mim. Lembra dessa canção? Nada contra o cantor, nada contra o compositor, mas tem erro teológico aí. Tá? Porque, na verdade, não é eu que chamo a atenção de Deus, é Deus que se manifesta para mim. Então, na verdade, lá não foi Zaqueu que chamou a atenção de Jesus. Muito pelo contrário. Zaqueu estava meio assim com as situações que ele estava vivendo, e quando, na verdade, ele nem queria ver Jesus. Não queria, assim, não tinha coragem de se aproximar de forma direta de Jesus. Então, ele diz, eu vou subir na árvore e vou esperar, né? Não é que eu vou chamar a atenção dele, como diz a canção. E aí, nesse caso, Jesus sim, quando por ali passava, olhou para ele e disse, pode descer, porque hoje me convém pousar na tua casa. Eu quero chamar, eu que quero salvar você, eu que quero transformar a tua vida. Agora você tem algumas coisas que precisam ser feitas ainda. Uma delas é crer, uma delas é tomar atitude, tá? Então, resumindo, a graça vem de Deus. A iniciativa para a salvação do homem e da mulher vem de Deus. Bom, vamos lá então. A sutileza da banalização da graça. E aí, um comentário sobre a verdade prática. A graça de Deus não é barata. O que
sutilmente é feito aí com palavras bonitas, e como eu disse, se não tomar cuidado até com letras de canções, então é uma forma sutil para tornar a graça de Deus barata. E não, a graça de Deus é de suma importância. Nós somos salvos pela graça. A graça é um favor imerecível. A graça é de Deus. Jesus Cristo é a graça. Então, é de suma importância. E quem são aqueles que são chamados para a graça de Deus devem agora valorizar esta graça. Então, no nosso plano de aula diz o seguinte, que é preciso nós compreendermos de maneira bíblica o conceito da graça, para não levar aí de qualquer maneira esse termo também, né? Dessa compreensão os crentes dependem para não banalizar. Então, é importante agora nesses assuntos que nós estamos aí da Escola Bíblica Dominical, os irmãos procurarem entender um pouquinho mais da lição. A introdução do assunto diz realmente que nesses últimos dias dá para se entender que os irmãos estão procurando estudar um pouco mais, se inteirar um pouco mais do que é a graça de Deus, do que é a graça. Todavia, ainda tem situações ofuscadas, ou seja, parece que muitos não estão tendo tanta clareza, não está ficando evidente do que é a graça de Deus. E agora nós estamos aqui com um assunto maravilhoso que vamos entender um pouco mais sobre a graça de Deus. Porque quando fala, os irmãos estão estudando, está tendo uma busca, mas está ofuscada, ou seja, está tendo uma má compreensão do tipo, não, agora é pela graça, então a pessoa pode viver da forma que ele quiser. Ele veio para a igreja, não teve mudança nenhuma e ele pode continuar da mesma forma que ele vivia antes, porque agora é graça, não é lei. Não é assim. Então, quem age dessa maneira é porque realmente não entendeu ainda o que é de fato a graça e, portanto, vive aí de maneira até desvirtuando esse tema maravilhoso. Bem, você percebe, eu estou com a revista na mão, tá? Estou comentando aqui com a revista da nossa casa publicadora das Assembleias de Deus. Além da revista, tem o comentário, o livro de apoio das aulas do nosso querido pastor José Gonçalves. Eu não ganho de fazer esta propaganda, mas eu posso dizer para você que é importante adquirir esse livro, porque o livro ele tem muito mais comentários. Aqui na lição a gente só tem a base, né? Que é aquela bem resumida, como uma forma de plano de aula para nós estudarmos durante o período da nossa aula. Mas o primeiro tópico fala o seguinte: compreendendo a graça de Deus. Compreendendo a graça de Deus. Precisa compreender para não banalizar, né? Precisamos compreender. Então, a primeira coisa que eu preciso compreender da graça é que ela é divina, ou seja, ela é de Deus, ela tem origem em Deus. A origem da graça está em Deus. Foi Ele que quis, com a sua graça, foi Ele que quis agir com a sua graça para a salvação da humanidade. E diz em 1 Coríntios 1:21, aprove a Deus nos salvar, né? Então, é Deus que nos salva, é Deus que quis nos salvar. Então, não existe nenhum mérito, não existe obra nenhuma boa no ser humano. Todos estão, desprivilegiados, porque todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Isso diz lá em Romanos 3:23, né? Porque todos pecaram, não existe obras. E no contexto do nosso textuário, que é Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí diz, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então não existe nem
sombra de dúvida, não existe nem um vislumbre de nada de que a ação humana, a ação do homem faz com que ele seja salvo. A salvação é pela graça de Deus. E isso parte do Senhor. Muito bem, então é isso que a gente precisa compreender, que a iniciativa da salvação, ela vem de Deus. Agora, lógico, né? Que fique claro que a partir então que eu sou salvo, é quase que impossível de não fazer obras. Porque senão a pessoa então não precisa fazer nada, porque é pela graça. Não, como assim? A partir do momento que eu recebi a salvação, eu pratico obras boas. Eu não pratico obras para ser salvo, mas eu pratico obras boas porque sou salvo. É diferente. Aí se você encontra pessoa que não faz nada, que salvação é essa? Que graça é essa que foi manifestada na vida dele? O subitem 2 do tópico 1, compreendendo a graça, fala: a graça é imerecida. A graça é um favor imerecido. As pessoas não merecem, ninguém, nenhum de nós, nenhum ser humano, nem homem, nem mulher, nem ninguém, nem rico, nem pobre, nem grego, nem bárbaro, nem gentio, nem judeu, nem ninguém merecia a salvação. Mas, porque diz em Romanos 3:10 que não há um justo sequer. Deus olhando a terra, tem até um hino da Shirley Carvalhais, Deus olhando do alto, não via um justo sequer. Todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. A justiça que os homens expressam, que posso dizer assim, esta pessoa é boa, esta pessoa é especial, tem algo de bom nela com relação na presença de Deus, chamando de justiça. Sabe o que o Isaías fala, o profeta Isaías? Lá no capítulo de número 64, versículo 6, ele fala que a justiça do homem, ou a nossa justiça, é como trapo de imundícia. No contexto, se você for ver trapo de imundícia, aqueles itens, né, que as mulheres usavam no período menstrual, por exemplo, quando fala trapos de imundícia, né? Então foi essa comparação. Ah, é bonzinho? Como trapos de imundícia. Não tem nada de bom no homem e na mulher com relação a Deus. Toda a honra e toda a glória é para Deus. Nós dependemos do Senhor. Então, se você hoje é salvo, glorifique a Deus. Você veio para os caminhos do Senhor, exalte a Deus. A Ele a honra, a Ele a glória. Por isso que não pode faltar em culto. Por isso que você não pode economizar adoração ao Senhor. Porque o mínimo que a gente pode fazer hoje é cultuar. E a gente fica admirado com as pessoas que não estão nem aí com ir para a igreja para louvar a Deus. Querem esperar um momento especial para poder louvar a Deus. Jamais. É o mínimo que eu posso fazer, cultuar ao Senhor. Como, por exemplo, eu estou aqui gravando esta aula com amor, com carinho, porque para mim isso aqui é culto. Uma gratidão da salvação que o Senhor me deu. Eu não merecia. E agora eu vou trabalhar para Ele. O tópico de número 2 fala, então, a graça no contexto bíblico. Vamos entender. Então, precisa compreender a graça. Já vimos no primeiro tópico que a graça é divina e entendemos também que ela é imerecida. Agora, dentro do contexto bíblico, vamos entender um pouco, dentro do contexto bíblico, dentro do contexto teológico, sobre a graça. Então, primeiro, a necessidade da graça. No subtópico de número 1 do tópico 2, a necessidade da graça. Uma das doutrinas mais bem definidas e que as pessoas conhecem, não há dúvida, né? É sobre a queda do homem. Todos sabem que o homem pecou. O primeiro casal pecou, teve a queda. Eles caíram. A Escritura diz que Adão pecou, que Adão foi tentado. Não vou entrar aqui nos pormenores, mas ele pecou. Mas, na verdade, ele tinha a opção de não pecar. Essa que é a verdade. Ele tinha a opção de não pecar, mas ele pecou, ele desobedeceu. Então, se ele desobedeceu,
pecou e a partir dele todos os demais, né? Todos os que vieram a partir de Adão também estão em pecado, como diz lá em Romanos 5:12. Como por um homem entrou o pecado no mundo. Como por um homem entrou o pecado no mundo. Deixa eu conferir essa referência aí. Romanos 5:12. Confira aí na sua Bíblia também. Vamos lá. Romanos capítulo de número 5 e versículo de número 12. Diz assim, olha. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Não sobrou nenhum bonzinho. A partir de Adão, todos pecaram. Então, a necessidade da graça. Bom, ninguém, portanto, ficou fora disso. Uma consequência dessa queda foi a necessidade da satisfação da justiça divina. Deus agora vai trabalhar para salvar. Diz em Isaías 64:4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os olhos se viu, nem com os ouvidos se percebeu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Deus está trabalhando em prol da salvação do homem, da salvação da mulher. E diz Isaías também no capítulo 53, eu acredito que é o versículo de número 11, que Jesus fez o sacrifício e disse: o meu justo justificará a muitos. Vou conferir aqui, mesmo que eu estou dando aula, pré-aula aqui no YouTube, mas eu trabalho com a palavra de Deus, né? Então precisa conferir. Então tá aqui, Isaías 53, que é muito conhecido, que fala realmente, é uma profecia com relação ao sofrimento de Jesus, a consumação da nossa salvação. Jesus levou as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas iniquidades na cruz. Mas o versículo que eu quero aqui é o versículo de número 10, que diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. E aí verá sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. É isso aí. O trabalho da sua alma, versículo 11, Isaías 53:11, o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Ficará satisfeito. Que interessante. Verso 12, pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Legal. Então tá aí pelo fato de ter entrado o pecado no mundo, o homem ser tentado. Agora toda a humanidade está em pecado, mas e pela justiça de Deus, esse homem tem que ser punido. Então o que tem que ser feito? Entra a misericórdia, entra a graça. E aí é onde entra a graça de Deus, a manifestação do amor de Deus, de enviar o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós. E durante todo o trabalho, ou após todo o trabalho feito do sacrifício, da morte do Cordeiro, da morte de Jesus, diz que o Senhor verá essa obra e ficará satisfeito. Hoje o Senhor é satisfeito pela morte de Jesus, pelo sacrifício, por tudo o que aconteceu para o resgate da salvação do homem. Mas veja com isso que está um preço muito caro por trás. Então não custa para o ser humano, mas custou para o Senhor Jesus. É por isso que a graça não pode ser banalizada, não pode tornar comum qualquer coisa, é algo qualquer, ou vivo de qualquer maneira na casa de Deus, faço a obra de qualquer maneira. Não, teve um preço muito caro.
Isso aqui é um valor incrível. Se dependesse do ser humano para pagar isso, jamais ele conseguiria, né? Mas o Senhor pagou o preço pela nossa redenção, pela nossa salvação. O subitem 2 do tópico 2 fala a extensão da graça. As Escrituras afirmam que Deus quer salvar todos os homens. Deus ama todos os homens, logo o mais vil pecador. No lugar onde estiver, é amado por Deus. Não importa se ele é adúltero, se ele é homicida, se ele ele pode estar fazendo as piores práticas que se possa imaginar, mas a salvação está para ele. Deus ama ele, Deus não ama a prática, Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. Então essa graça é extensiva a todos, todos podem ser salvos. O que ela não é universalista, que aí é onde entra também a panadização. Existe o movimento do universalismo que prega que todos, independente de credo, de religião, de práticas, de vida, vão ser salvos. O universalismo prega, inclusive, que até o diabo vai ser salvo. Porque Deus é bom, a graça de Deus, né? Então todos vão ser salvos. Isso é universalismo, nada disso. Não é assim. A graça de Deus se estende a todos os pecadores, mas eles precisam se arrepender, que é o que diz o texto áureo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça se é manifestada, mas a pessoa tem que ter atitude, tem que crer. A pessoa tem o livre-arbítrio de crer ou não, de aceitar ou não. Então, essa atitude é depois da graça manifestada. A graça, a salvação é para todos, não é para um grupinho de pessoas, como muitos ensinam. É para um grupo específico, não. Diz até eu acho que é Tito 2:11, né? Tito 2:11, deixa eu ver aqui. Você pode conferir essas referências, é importante ler. Tito 2:11. Diz assim, ó. Porque a graça de Deus, olha que profundo. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Não é um grupo, não é um pequeno grupo, é a todos os homens. Ensinando-nos que renunciando à impiedade, agora, quando a graça se manifesta, eu preciso renunciar à vida errada. Não dá para estar na igreja fazendo as mesmas práticas, essa que é a ideia. Não dá para me servir a Deus fazendo as mesmas práticas do mundo. Então, por isso que quem está na graça, independente de denominação aqui, graça. Não adianta a pessoa dizer, mas naquela igreja tal, as pessoas vivem assim, na outra vive assim. Não tem essa. Ou ele está na graça de Deus ou não está. Simples assim. Porque se eu estou na graça, se eu fui salvo pela graça, segundo a palavra, eu não tenho que viver mais nas práticas antigas. É como diz 2 Coríntios 5:17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo, nasceu de novo. Não dá para viver. Agora você pode dizer, Denilson, mas tem gente na igreja que vive na mesma prática, mas não foi salvo. Ele ainda não é salvo. Ele faz de conta, é o joio que está ali no meio do trigo. Pode ser que ele se converta, mas no momento, não. E aí pode... mas ele faz uso de pregação? Pode fazer. É como as aulas anteriormente nós falamos. Tem lobos vestidos de ovelha. Tem falsos profetas. E o Senhor vai dizer naquele dia, apartai-vos de mim, porque eu não conheço você pelas suas obras. Que a pessoa quer estar na igreja e quer praticar as mesmas obras que de uma pessoa que não experimentou a graça do Senhor. Então, não pode banalizar a graça. A graça foi manifestada, mas a pessoa precisa entrar sim pelo caminho. E eu vou falar direto em bom som aqui. Bebia, não bebe mais. Mentia, não mente mais. Era envolvido com prostituição, não é envolvido mais. Entende? Ele tinha uma vida devassa, não tem mais. Vida diferente agora. Porque ele está na graça. Porque ele está com o Senhor. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As velhas coisas passaram.
Eis que tudo se fez novo, tudo, tudo, tudo. Então o passado já foi, não dá para apagar, né? A pessoa não consegue lembrar, esquecer daquilo que ele, inclusive, viveu lá atrás. Não tem jeito. Só que o Senhor esqueceu. O sangue de Jesus limpou. Mas a vida dele, a prática dele é totalmente diferente. Tem que ser, pelo menos. Tópico de número 3. Vamos analisar o tópico de número 3, que diz o seguinte. A graça no contexto da reforma. Pois então, aí que tá, né? No período aí do século XVI, houve a conhecida reforma protestante. Por que reforma protestante? Com muito respeito aos nossos amigos católicos que seguem o Denilson aqui nas redes sociais, é o seguinte: o catolicismo estava, pelo menos autoridades, aquelas pessoas de linha de frente, os líderes no século XVI, estavam corrompidos. E muitos corrompidos. Eles estavam agora pregando que a salvação é pelas obras. Se pagar, é salvo. Se não pagar, não é salvo. Se pagar, tem purgatório. Se pagar X, se tiver dinheiro, maravilha. Se não tiver, tá perdido. Tem que pagar uma série de... Tem muita coisa a ser pago. E aí desapareceu essa ideia de salvação pela fé somente. Foi aí que, então, os irmãos, teve aqueles que se opuseram a essa situação, né? Um dado momento, né? Porque isso se perdurou por muitos e muitos anos. Mas entre os homens que se destacaram, tem vários, mas entre eles Martinho Lutero, por exemplo, né? Que ele se posicionou contra, mas ele achava que estava tendo uma má compreensão e que até os próprios papas não sabiam do que estava acontecendo no contexto geral do catolicismo. Coitado, ele estava enganado também. Quando ele descobriu que a corrupção, na verdade, vinha de cima, aí ele se posicionou e tem as famosas teses de Lutero. E como vocês sabem, isso é assunto para outros momentos, mas teve então a reforma protestante, onde tem os 5 pilares que ficou definido, e a partir dali, inclusive nós, do pentecostalismo, das Assembleias de Deus e várias outras denominações, trabalhamos esses pontos. Nós, inclusive, temos a nossa declaração de fé, que vem trabalhando a partir daqueles pontos que ficaram estabelecidos, fixados. Somente a graça, somente a fé, são 5 pilares. Somente a graça, somente a fé, somente Jesus Cristo, somente as Escrituras, e só a Deus a glória. Só Deus deve ser glorificado. Só podemos nos aproximar de Deus através de Jesus Cristo. Só podemos se aproximar de Jesus Cristo através da fé. E só podemos conseguir isso mediante essa graça que há manifestada. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. E aí então teve essa restauração da doutrina da graça, porque ela estava corrompida. Então muitos estavam achando que a salvação era através das obras, ou através de outros mediadores. Mas a palavra fala que há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Somente Ele é que pode salvar o homem. Isso está em 1 Timóteo 2:5. Depois você confere lá, tá? Então, teve aí a restauração da doutrina da graça no período aí da reforma. E por isso, protestante, nós vivemos então, fomos conhecidos, quem herdou isso, vivendo essa restauração da graça, os protestantes, genuinamente falando. Então a reforma, ela surge como uma reação à corrupção. Deus sempre tratou, né, desse caso.
Foi por isso que os irmãos, pelo fato de se manifestarem, de se, vamos dizer assim, dar de frente com relação a essa questão, muitos morreram, perderam inclusive até a vida. Mas que a graça prevaleceu e nós estamos aqui hoje para dar a volta por cima e ser porta-voz da verdadeira graça de Deus, sim. Então hoje o homem de Deus, a mulher de Deus, o pregador da palavra de Deus, o professor da escola bíblica dominical, o pastor da igreja local, o pastor presidente, precisa ter pulso firme para que, Denilson? Para ensinar as escrituras sagradas como ela é. Levar o povo à oração, ao clamor a Deus. Nós só temos compromisso com Jesus Cristo, com a palavra de Deus, com a orientação das escrituras sagradas. E não estamos envolvidos com heresias, com práticas heréticas, religiões que a cada dia surge uma, cada um trazendo aí o seu bel prazer e querendo dizer a salvação não é bem assim, a graça não é bem assim, pode viver como quer, pode vir da forma que você estiver, fique da forma que você quiser. Não, tem mudança. Quem chega para o Senhor tem mudança, tem que ter transformação de vida. Deus é amor, mas é justiça também. Então Deus, por amor à sua justiça, ele vai punir o pecador. Sim, porque ele está envolvido com o pecado, não tem jeito, é morte para ele. Mas através da graça, da misericórdia, do amor, ele estende a mão e salva o homem. Então nós somos salvos pela graça de Deus. E o tópico de número 4, para encerrar, a graça no contexto contemporâneo. Como que nós estamos visualizando hoje essa situação? Ela foi barateada. Foi barateada. É a chamada graça barata. Para muito, a graça barata foi introduzida na literatura para expressar a vida cristã nominal mundanizada. Sabe? Essa ideia de mundano. Tá servindo a Deus, mas com práticas mundanas. Ou, em alguns casos, mundanismo na igreja. A graça de Deus não tem mistura. Na graça de Deus não pode ter mistura jamais. E é por isso que, segundo o comentarista aqui, na verdade nos dias de hoje, o evangelho tem crescido, ou os evangélicos têm crescido, de forma maravilhosa até. Porém, o impacto não tem acontecido. E aí? Mas a igreja cresceu. Pergunta, qual que é o impacto disso no mundo? Não está fazendo. Então, a graça está barata. É uma graça barata. Eu quero ver um crescimento de igreja, um crescimento de cristãos, de discípulos, de novos discípulos de Cristo, e aonde eles chegarem, fazerem a diferença, ter impacto. Se eu tenho em todas as esferas da sociedade, onde eu tenho cristãos que vivem a verdadeira graça de Deus, aquele ambiente tem que ser transformado com o bom cheiro de Cristo. E aí, seja em qualquer esfera, como eu disse, na empresa, tem que ter um cara, homem de Deus lá, líder, camarada bom. Na política, por que não ter homens de Deus, legisladores que tenha graça de Deus, que tenha fibra, que tenha a palavra de Deus para causar impacto e não comungar com as corrupções que já então existem. Porque se ele comunga, ele não causa diferença, e a graça que ele então defende é graça barata. Então, na verdade, é isso que está acontecendo hoje na sociedade. E isso é uma sutileza de Satanás para banalizar a graça de Deus, tornar algo qualquer. Tanto faz. Não precisa se posicionar muito aí como crente, não. Como da palavra de Deus. Não, temos que fazer valer a graça de Deus que há em nós. Último subtópico do tópico 4, o valor da graça. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo afirmou: vocês não são qualquer coisinha, não. Ele disse: vocês foram comprados por bom preço. Então, vocês foram comprados por bom preço. Esse é o valor da graça.
Paulo foi um defensor do evangelho da graça. Em seu tempo, ele não aceitou de forma alguma penduricalhos, ou seja, pingentes na graça, mancha nessa questão da graça. Ele chegou até a dizer, se vierem pregando um outro evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo, ainda que seja um anjo, não aceite. Porque ele sabia o alto preço que custou a nossa salvação. Qual que foi o preço? Preço de sangue. Preço do sangue de Jesus. A salvação é de graça, mas o seu preço custou muito caro. Então que fique claro aqui para todos nós. Não há mérito humano. As pessoas não são salvas por obras. Você não é salvo porque é bonzinho, porque é legal, porque é gente boa, gente do bem. Não, isso aí não tem nada a ver. É importante ser legal, lógico, mas isso não tem nada a ver com salvação. E pelo fato de ser salvo pela graça, agora a gente trabalha com amor para Deus. Com amor para Deus. Quem trabalha na obra de Deus faz isso com amor, com gratidão. Nós não fazemos para ser salvo, nós fazemos porque somos salvos. As pessoas que andam aí nas ruas, que andam fazendo tantas coisas, que alguém às vezes até admira, na verdade eles fazem aquilo ali para não ser punidos. Mas nós fomos salvos pela graça, transformados pela graça, e hoje temos o prazer de trabalhar na obra do Senhor. Então, conclusão, aqui nesta lição partimos da necessidade de se compreender, é importante compreender a graça. Fizemos aqui um básico, né, para compreender a graça. Vimos que ela é divina, vimos que ela é favor imerecido, a pessoa não merece. Vimos no contexto bíblico a necessidade da graça a partir da queda de Adão. Vimos que ela se estendeu depois de Adão. Ele pecou e a partir daí todos os homens pecaram. Então a necessidade da graça. Vimos que essa graça foi, em um dado momento, corrompida. Deixaram de viver a verdadeira Escritura e aí tivemos a reforma, a busca do verdadeiro sentido da graça de Deus. Foi muito importante dentro do contexto da reforma. E nos dias que nós estamos vivendo, a dificuldade estão barateando a graça, mas que fique claro, a graça tem um valor incrível, extraordinário. E como as Escrituras Sagradas foi a ferramenta que verberou, como diz aqui, na Reforma Protestante, que ecoou, a palavra de Deus ela continua ecoando nesses últimos dias para mostrar para nós que a salvação é somente através de Jesus Cristo e que Ele quer salvar a todos. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que ficou comigo até agora. 43 minutos de aula. Muito obrigado mesmo, de coração. Se você ficou até aqui, eu peço que você curta o meu vídeo, tá bom? Se você ficou até aqui, curta o meu vídeo, deixa um comentário, porque aí incentiva o professor, tá bom? Que Deus te abençoe. E se você quiser estudar comigo presencialmente, essa aqui é uma pré-aula, é uma mini-aula, é uma introdução. Você mora por aqui, por perto da cidade de Cabreúva, Rua França, 615, bairro Vilarejo, Cabreúva, São Paulo, às 8h30 da manhã. Todo domingo tem aula e essa aula vai ser no dia 10 e eu espero você lá, tá bom? Um forte abraço, que Deus te abençoe, fique na paz.